Entrego a ti as minhas mãos, entrego a ti meu coração, entrego a ti tudo que sou, usa-me. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Lord of the mountains and sea, you are true.
treading our paths and for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. So I put my trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. Shadow and death, I am not afraid. By my Father's breath, every star in the sky was made. And who can I fear when you're standing right here by my side? Protected and guarding my left and my right. Oh, Father, you make all things new, great God of creation. Oh, and Father, you will always be my rock and salvation. Whoa, whoa.
Necesito encontrarlo, si sabes dónde pasea y lo que su alma desea. Cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Si sabes con quién platica y en dónde pasa sus días, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, cuéntame, necesito escucharlo. Estará entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas, allí tú lo verás, lo hallarás en donde hay necesidad, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Ayer lo oí decir, quien viene a mí no le echo fuera, yo no le echo fuera. También lo oí decir, soy el descanso que has buscado y la esperanza que has deseado. Me hallarás entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas, allí tú me verás. Me hallarás en donde hay necesidad, donde menos lo imaginas, allí me encontrarás. Donde menos lo imaginas, ahí lo encontrarás.
Boa noite a todos. É com alegria que nós estamos aqui para celebrarmos um culto de adoração ao nosso Deus, mais uma conexão com Deus. Estamos ainda sem o público presente, temos aqui um grupo que, de uma certa forma, daria quórum para o culto presente, né? E, ao mesmo tempo, estamos transmitindo ao vivo, para que você possa, aí da sua casa, também participar conosco desse culto. E a palavra de Deus nos diz, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. O pastor Hernandes hoje fará a exposição de Mateus capítulo 24, sobre a segunda vinda de Cristo. Um tema que desperta atenção e é muito necessário para a nossa formação de fé e de doutrina. Vamos ficar de pé e vamos começar louvando a Deus com 2 cânticos de adoração ao nosso Deus. Amém. Boa noite a você que está em casa. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Convém, esta é a hora. Toda língua confessará ao Senhor.
se dobrará, mas aquele que a te receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te receber o tesouro maior terá. Aleluia. Vamos continuar adorando com o Rei das Nações. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Meus prezados irmãos, pode sentar, vamos abrir a palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Paulo, ele
apóstolo aos judeus e aos gentios. E ele foi a Jerusalém após a sua conversão para o reconhecimento dos apóstolos do colégio apostólico. Ele foi lá e encontrou-se com alguns apóstolos. E ele recebeu uma recomendação que está aí no versículo 10, Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Ou seja, a única recomendação que o apóstolo Paulo recebeu dos apóstolos é que ele se lembrasse dos pobres, dos necessitados. E é por isso que você vai entender que Paulo, ele enceta uma campanha com todas as igrejas gentílicas para levantar recursos para ajudar os crentes pobres da Judéia, depois que foi anunciado, foi profetizada uma fome. E é interessante porque em Gálatas, lá no último capítulo, no capítulo 6 também, o apóstolo Paulo diz no versículo 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Versículo 10, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero, nesse momento, nós vamos ter um momento de oração, e nós vamos interceder pelo nosso país, vamos interceder para que Deus nos ajude a vencer essa pandemia. Vamos orar pelas famílias envolvidas, pelos profissionais médicos que estão envolvidos em toda essa batalha. Pedir que Deus tenha misericórdia também da vida política e econômica do nosso país. Em especial, nós queremos também continuar essa campanha das cestas básicas. Nós conseguimos alcançar hoje o valor de 6.000 cestas básicas. Se você colocar isso a R$30, são R$180 mil de pessoas que estão doando do Brasil todo, até de fora do Brasil. E praticamente nós já estamos doando tudo que entra nós vamos doando. Agora, amanhã vai chegar uma carga de 700 cestas básicas aqui em Pinheiros, e nós vamos, essas que vêm para aqui é para atender as famílias aqui da região, e também nós vamos dar um apoio lá para a região leste de São Paulo. Eu gostaria também de dizer que nós estamos para a região norte e nordeste, nós estamos enviando os recursos, os valores de 20 a 30 cestas básicas por igreja, por congregação, por campo missionário, e o obreiro então compra os gêneros alimentícios e doa. Então, se você puder continuar doando, o nosso alvo agora são 10.000 cestas, porque a carência tem sido muito grande, as pessoas têm pedido, e cada dia que passa, né, o governador e o prefeito aqui de São Paulo prorrogou até o dia 10 de maio a quarentena. Então, nós já temos pessoas aí que já estão há quase 2 meses sem poder trabalhar, né? Então, é uma situação difícil, complicada. Não dá para atender todo mundo, mas nós vamos cuidar dos nossos irmãos na fé, como diz aqui. Vamos, então, ter um tempo, vamos ter uma música de fundo, nós vamos ajoelhar e orar. Não dá para fazer duplas por causa do vírus, né? Tem que orar sozinho. Eu estou bem distante do pastor Hernandes. Primeiro porque tenho idade, estou no grupo de risco. Ele não, ele está novinho ainda, né? Tá bom? Vamos orar, vamos ter um tempo de oração.
Senhor Deus, nós nos curvamos diante da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua santidade. Nós nos colocamos aos Teus pés, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza. Mas ao mesmo tempo, Pai, ousadamente em Cristo Jesus, nós rogamos a Ti, como filhos amados, pedindo que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas fraquezas, fortalecendo-nos, revestindo-nos, ó Deus, de poder, de graça, para enfrentarmos as lutas da vida cristã. Pai querido, eu quero interceder neste momento pelo nosso país, pela situação que nós estamos vivendo de pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos pobres, daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, dos governantes. Coloca no coração deles o temor a Ti, Senhor. Para que eles não se aproveitem dessa situação para tirar proveito para si mesmo, Pai. Olha, Deus, para os campos missionários, os nossos obreiros. Cuida de cada família. Dá-lhes, ó Deus, intrepidez, poder, graça para anunciar o Evangelho nesse momento de crise no país. Pai, colocamos diante de Ti todas as nações da terra. Sabemos que o Senhor reina soberanamente. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da América, Senhor. Esse país que mandou os missionários para o Brasil, onde está a nossa igreja mãe. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Que o Senhor possa produzir, através dessa pandemia, um grande avivamento nos Estados Unidos, Pai. Que o povo americano se volte para Ti, quebrantado, com humildade, com arrependimento, Senhor. Tem misericórdia de nós. Agora, Pai, nós Te agradecemos por essas pessoas que generosamente têm contribuído para as pessoas que estão passando por necessidade. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, suprindo suas necessidades. Nos dê sabedoria na administração dos recursos, transparência e integridade em tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um cântico, nos preparando para a exposição da palavra de Deus com o pastor Hernandes. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça. Seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar e te
Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero então compartilhar com você sobre a segunda vinda de Cristo. E nós vamos ler o sermão profético de Jesus Cristo, conforme relatado pelo evangelista Mateus, no capítulo 24. E nós leremos até o versículo 44. Esta é uma passagem longa, mas este é o mais completo sermão escatológico que Jesus pregou. Então vale a pena você acompanhar esta leitura. Se você puder abrir sua Bíblia aí na sua casa e acompanhar a leitura, e a exposição vai ser muito positiva e muito importante. Então vamos ler a partir do verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu quero então tratar com você deste assunto momentoso, absolutamente importante. A Bíblia fala mais na segunda vinda de Cristo do que na primeira vinda. Aliás, 8 vezes mais do que na primeira vinda. Há cerca de 2.400 profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Este é o momento apoteótico da história, é a consumação da história. É o momento em que Cristo virá e julgará o mundo e levará sua noiva amada para reinar com Ele para sempre e sempre. Esse texto começa quando Jesus sai do templo e rumo ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos que são galileus e interioranos, e sempre
ao chegarem em Jerusalém, contemplavam a beleza, a magnificência do templo, que era um dos palácios mais belos do primeiro século, de mármore branco bordejado de ouro. O terceiro templo de Jerusalém, ampliado e embelezado por Herodes. Os discípulos, extasiados diante da beleza arquitetônica daquele edifício religioso, se dirigem a Jesus para lhe mostrar as construções do templo. Vede, Senhor, que pedras, que construções. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo responde para eles: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava profetizando ali a invasão romana à cidade de Jerusalém e a completa destruição do templo, a completa destruição de Jerusalém e a diáspora dos judeus. Pois bem, esse fato ensejou aos discípulos perguntarem a Jesus acerca das coisas que haveriam de suceder e que sinal haveria da sua vinda e da consumação dos séculos. Então eu gostaria de pensar com você agora sobre esses sinais que Jesus vai apontar como sinais que antecederão a sua vinda, que pavimentarão a sua vinda e que serão como que outdoors ao longo da nossa jornada cristã. Por uma questão pedagógica, eu vou dividir esses sinais por categorias. Primeiro, sinais que mostram a graça de Deus. E o primeiro e único sinal que eu quero destacar aqui está no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. O evangelho que de Jerusalém vai se espalhando pela província de Samaria, que chega também alcançando os gentios em Cesareia Marítima, que chega até Damasco, que amplia para Antioquia da Síria, que a partir dali vai para a província da Galácia, depois para a província da Macedônia, depois para a província da Ásia Menor, chega até Roma, e ali vai se espalhando como uma onda crescente, alcançando o mundo. E hoje, não apenas os missionários têm ido aos povos, às etnias, mas com o advento da internet, das redes sociais, a igreja hoje tem alcançado as culturas mais longínquas, os povos mais remotos, com o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E o texto está dizendo que esta propagação, para que o evangelho chegue às nações e aos povos e às etnias, seria um sinal eloquente de que quando isso consumasse, então chegaria o fim e Jesus haveria de voltar. Atente-se para isso. Domingo passado, o pastor Erival deu-nos um relatório dos resultados dos cultos que foram veiculados apenas neste templo, chegando a 32 nações. Imagine você, outras igrejas, em outros países, em outras circunstâncias, em outras línguas, em outros idiomas, em outros dialetos. Deus está alcançando o mundo através desses recursos das redes sociais e da internet, cumprindo esta profecia e este sinal apontado por Jesus. Mas em segundo lugar, vamos ver os sinais que indicam a oposição a Deus. E o primeiro deles eu diria para você que seria a tribulação. Olha comigo o verso 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Depois você vai encontrar nos versos 21 e 22, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Não tivesse sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados, ou serão abreviados. Eu chamo a sua atenção para esta questão da perseguição, que começa lá com os judeus,
com o Sinédrio. Depois essa perseguição passa para a mão dos romanos, dos imperadores romanos. E os cristãos foram torturados, os cristãos foram queimados vivos, os cristãos foram crucificados, os cristãos foram jogados às feras. E ao longo da história, a semente da mulher, ou melhor, aqueles que faziam parte daquele povo que haveria de pertencer à semente da mulher, que é o Messias, foi perseguido. Até hoje, muitos cristãos estão sendo perseguidos. Só no século XX, mais cristãos morreram nas mãos do comunismo ateu, do nazismo, do fascismo e das religiões extremadas do que em todos os restantes séculos da história da humanidade. Nós estamos vivendo também, de forma tão eloquente, o cumprimento desse sinal. Mas notem mais, a apostasia religiosa, aliás, foi o primeiro sinal que Jesus Cristo apontou. Confira comigo os versos 4 e 5. A primeira advertência de Jesus foi esta: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você vai notar nos versos 23 a 26, Jesus apontando o mesmo fato, surgindo falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Louvado seja Deus, os eleitos não serão enganados. Assim como os selados de Deus não podem ser atormentados pelos demônios, assim como o diabo não pode tocar naqueles que são nascidos de Deus, também os eleitos de Deus, aqueles que nasceram de novo, que têm o selo do Espírito Santo, não serão enganados. Mas o que mais você nota nesse cenário mundial e religioso é o engano, as falsas doutrinas, os falsos cristos, os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas religiões, os falsos crentes, pregando um falso evangelho. Isso é cumprimento da profecia de Jesus. Mas notem comigo, terceiro sinal seria o que nós chamaríamos de depravação moral. Veja comigo o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Louvado seja Deus, não se esfriará de todos. Há um remanescente fiel. Mas a iniquidade tem se multiplicado. Nós vivemos numa geração que se aplaude o vício, se escarnece da virtude. Numa geração que inverteu os valores morais, que promove a promiscuidade sexual, que aplaude a corrupção dos valores, que destrói a célula mãe da sociedade, que é a família, que ataca o casamento, que promove o aborto, que aplaude a inversão dos valores morais estabelecidos por Deus para reger a família e dar sustentabilidade à igreja e à sociedade. Essa corrupção generalizada, aplaudida e promovida pelos homens é verdadeiramente um sinal eloquente de que Jesus está às portas. Mas ainda, você nota comigo no verso 15, que Jesus fala sobre um personagem chamado de Anticristo, que aqui é chamado de o abominável da desolação. E esta profecia dada por Daniel, se cumpriu historicamente em Antíoco Epifânio, profanando o templo de Jerusalém, será novamente tipificada pela invasão de Tito Vespasiano em Jerusalém, destruindo o templo, mas tudo isso apontando para um personagem que a Bíblia chama de o filho da perdição, ou o abominável da desolação, ou a besta que surge do mar, ou o anticristo. E este vai certamente perseguir de maneira crudelíssima os santos, matando tantos deles, mas os santos vão vencê-los pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Porque o verdadeiro cristão é aquele que, ao vir uma perseguição, ele prefere morrer do que negar a sua fé. Quantos irmãos nossos hoje
Em países totalitários, estão nas cortinas de ferro, nas cortinas de bambu, sendo torturados, sendo massacrados, e não têm negado a sua fé. Bendito seja Deus, porque eles perseveram. Mas há outros sinais agora que eu gostaria que você olhasse comigo, são sinais que indicam o juízo de Deus sobre as nações. E o primeiro sinal que eu chamo a sua atenção, versículos 6 e 7, são as guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Eu quero chamar a sua atenção que a história dos homens é a história das guerras, desde que Caim matou o seu irmão Abel. Desde que Lameque não só se torna um assassino, mas se vangloria disso. A história da humanidade é a história das guerras. Guerras tribais, guerras étnicas, guerras ideológicas, guerras religiosas. Só no século passado nós tivemos 2 grandes guerras, 1914 a 1918, onde 30 milhões de pessoas morreram. Depois vem a Segunda Guerra, 1939 a 1945, 60 milhões de pessoas morreram. Só nas mãos do poder totalitário do comunismo, na China, cerca de 60 milhões de pessoas morreram. As guerras estão aí, ainda, trazendo tanto sangue derramado, tanta violência, tanta injustiça. E Jesus Cristo disse que este era um sinal da sua vinda. Note comigo ainda os terremotos agora. Versículo 7. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. O mundo sempre foi abalado por terremotos. Entretanto, se você fizer um estudo exaustivo, só no século XX, nós tivemos mais terremotos do que a somatória de todos os terremotos dos 19 séculos pregressos. Certamente é como que um afunilamento, apontando para a brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou de fomes. Hoje, muito mais pessoas morrem de fome do que por essa pandemia. Pessoas morrem de fome no mundo inteiro e as nações estão completamente anestesiadas, gastando dinheiro com armas de destruição, quando nós teríamos todos os recursos para arrancar as nações da miséria e ninguém passar fome. O Senhor Jesus Cristo aponta também como sinal da sua vinda, lá em Lucas 21:11, que é texto paralelo desse, que haveria epidemias. Nós já tivemos muitas epidemias na história, destacaria, por exemplo, a peste negra na Europa, a febre espanhola no começo do século XX, agora esta grande pandemia chamada de Covid-19, que atinge praticamente todas as nações do mundo, trazendo um colapso econômico e trazendo um transtorno para a saúde pública, pois este coronavírus é uma trombeta para alertar as nações de que Jesus em breve voltará. Mas eu gostaria que você observasse comigo, depois de perceber esses sinais, qual é a descrição que esse texto faz da segunda vinda de Cristo. Pastor Arival já leu na liturgia do culto de hoje, o primeiro aspecto, que é o aspecto repentino da volta de Jesus, conforme o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E Paulo, interpretando certamente esse aspecto da celeridade, rapidez da volta de Jesus, diz que vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos. É com esta velocidade que Jesus volta. E a palavra momento no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, átomo. E é tão rápido como o faiscar de uma estrela, o abrir e fechar dos olhos, ou o dardejar da cauda de um peixe. É com essa velocidade que Jesus volta. Segundo lugar, essa vinda será gloriosa. Você pode ver comigo o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Quando Jesus veio na primeira vinda, ele veio humilde, como uma criança, nascido de uma virgem, deitado numa manjedoura, enfaixado em panos. Mas quando ele vier na sua segunda vinda, ele vem com grande majestade, com grande glória, com um séquito de anjos e com os remidos. E ele virá com grande poder e muita glória, todo olho verá. Sua vinda será pública, será visível, será notória, será audível, porque será no clangor da trombeta, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Será uma vinda, portanto, gloriosa. Mas em terceiro lugar, essa vinda será não só gloriosa, mas será também vitoriosa. Olha comigo o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ao mesmo tempo que os anjos recolhem os remidos, como que recolhendo o trigo no celeiro, os ímpios serão como palha, serão lançados ao fogo para a destruição eterna, para juízo e condenação eterna. É por isso que Pedro diz que esse dia será o dia da destruição dos homens ímpios. E eu não estou falando de aniquilamento, eu estou falando de uma condenação eterna, onde os homens serão banidos para sempre da face de Deus, onde eles serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A volta do Senhor será vitoriosa, porque Ele recolhe o seu povo, Ele reúne o seu povo, e Ele conduz o seu próprio povo à sua própria glória. Mas eu gostaria de concluir tratando o último ponto, que é a preparação para a segunda vinda de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, nos versos 32 e 33, retrata para nós de forma muito eloquente a necessidade de nós estarmos atentos a esses sinais. Então ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Nós temos que ler as placas, nós temos que ler os outdoors, nós temos que estar atentos aos avisos, e os avisos são muitos, e eles são eloquentes, e todas essas luzes estão faiscando diante dos nossos olhos, e o Senhor Jesus Cristo nos alerta: sabei, portanto, que está próximo às portas. Segundo lugar, esta vinda, muito embora esteja próxima, ela é imprevisível para nós. Olha comigo o versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Alguns negam a volta de Jesus, como diz lá na segunda carta de Pedro 3,4, onde está a promessa da sua vinda? Outros apressadamente e insensatamente marcam datas para Jesus voltar. Nós precisamos entender que Ele está perto de voltar, às portas, mas não podemos marcar datas. Esse momento é da economia de Deus. Não cabe a nós ter a agenda de Deus nas nossas mãos. Cabe a nós nos prepararmos, aguardando e apressando o dia da vinda de Deus, levando o Evangelho a todas as nações, para que então venha o fim. Mas mais do que isso, o Senhor Jesus diz que a sua vinda será e apanhará os homens de surpresa, de forma inesperada. Olha comigo os versos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia nos informa que quando Deus comunica a Noé de que ele enviaria um dilúvio e eliminaria da terra os homens que ele havia criado, porque a iniquidade havia se multiplicado, a violência havia se multiplicado. Então Noé, obedecendo ao projeto de Deus, vai construir uma grande arca, com 150 metros de comprimento. Com 50 metros de largura, com 25 metros de altura. E diz a Bíblia que Noé leva 120 anos para construir aquela arca, de tábuas de madeira de cipreste. E nesses 120 anos, Noé é chamado de o pregador da justiça. E ele prega para a sua geração. E a sua geração não o escuta. E ele alerta a sua geração que viria um dilúvio, a sua geração não o escuta. E ele anuncia o juízo iminente, e a sua geração não acredita. E diz a Bíblia que a sua geração vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Nada de errado até aí, só que eles não estavam levando a sério as advertências de Deus, tocando a vida como se Deus não existisse, como se o juízo não chegasse. Até o dia que entrou Noé na arca, e de repente, as águas brotam de baixo, as águas são despejadas de cima, e 40 dias e 40 noites, o dilúvio tomou conta de toda a terra, os montes mais altos foram cobertos, e toda aquela geração morreu, exceto a família de Noé. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que a sua vinda vai ser da mesma maneira. As pessoas estarão ouvindo a mensagem, as pregações, a mensagem de Deus, a Bíblia sendo anunciada, os sinais sendo anunciados, a volta de Jesus sendo proclamada, mas os homens vão estar comendo, bebendo, casando, dando em casamento, comprando, vendendo, viajando, curtindo a vida, celebrando a vida, como se a palavra de Deus não fosse verdadeira, ou como se as advertências de Deus não fossem dignas de crédito, e esse dia chegará e pegará os homens de surpresa. Mas finalmente, esse dia será um dia que virá para juízo, porque é isso que diz os versos 40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, e uma será tomada e deixada a outra. Algumas pessoas acreditam que esse texto está falando de um arrebatamento secreto, que um sobe e outro fica. Não é disso que Jesus está tratando aqui. O que ele está tratando aqui é que quando o dia chegar, vai ser o dia do juízo. E nesse dia, 2 pessoas estarão trabalhando juntas, no mesmo ambiente, na mesma geografia. Uma estará preparada, a outra não. Como as 10 virgens, eram 10 virgens, 5 estavam preparadas, outras 5 não. Umas estarão com ele, outras serão julgadas, e ficarão para sempre fora das bodas do Cordeiro. O verso 41 diz que 2 estarão trabalhando num moinho, a mesma atividade, uma será tomada e deixada a outra. Pessoas da mesma família, pessoas de uma mesma sala de universidade ou de escola, pessoas trabalhando na mesma fábrica, na mesma indústria, na mesma sala de escritório, frequentando talvez a mesma igreja. Uma será tomada, a outra deixada. Uma desfrutará da bem-aventurança eterna, outra será condenada para sempre.
Não é necessário apenas você ser religioso, não é necessário apenas você ser evangélico, não é necessário apenas você ser filho de crente. Você precisa estar preparado, você precisa ter azeite na sua lâmpada, você precisa estar pronto para quando Jesus vier, você esteja pronto a encontrar com Ele, porque o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. E eu termino aqui. Jesus conclui mostrando para nós a necessidade da vigilância, e é isso que ele vai dizer dos versos 42 a 44, e eu passo a ler para você esses versos. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, disse Jesus, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia como os outros dias. Não sabemos se vai ser de manhã, ao meio-dia, à tarde ou à meia-noite. Mas ele virá, quando os homens não estarão esperando ou não estarão preparados. E você? Como estará? Hoje é dia de se preparar. Hoje é dia de vigiar. Porque cedo Ele vem. Breve Ele voltará. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar esse hino final e vamos também consagrar a Deus dízimos e ofertas. Você que está em casa, você poderá fazer isso logo após o culto, ofertando a Deus e lembrando também da campanha que nós temos aí das cestas básicas. R$ 30,90 é o preço de uma cesta básica. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos pela grande promessa da segunda vinda de Jesus. E o nosso coração, cheio de expectativa nesta noite, se volta para ti. E como nós acabamos de cantar, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem buscar o teu povo, vem buscar a tua igreja. No nosso coração esse anseio, essa expectativa de estarmos com o Senhor para sempre. Enquanto o Senhor não vem, consola o teu povo, anima o teu povo nas lutas da vida cristã, nessa jornada. Leva-nos em paz para casa agora, dá-nos uma semana protegida. Guarda-nos, ó Deus, de toda peste perniciosa. Guarda-nos, ó Deus, do maligno. Guarda-nos, ó Deus, de cairmos em tentação. Sustenta-nos com a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo, esteja sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus espalhada pelo mundo, hoje e sempre. Amém. Amém. Quero agradecer a você que está sempre conosco aqui no Conexão com Deus. Quero agradecer a banda Master que está sempre conosco, pastor Hernandes, turma do som, da sonoplastia, os diáconos. Muito obrigado ao esforço que cada um faz para que a gente possa realizar todas as segundas-feiras aqui o Conexão com Deus. Quero dizer para você que a vida segue, né? Com a graça de Deus, domingo, toda a programação normal aqui, os 4 cultos, escola dominical.
quero avisá-lo também de que até se houver alguma mudança, né, nós estamos seguindo aqui a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, também da Secretaria Estadual de Saúde, aqui em São Paulo. E a quarentena vai até o dia 10 de maio. Então nós estamos obedecendo essa orientação das autoridades aqui da cidade de São Paulo. Mas enquanto isso, nós estaremos aqui fazendo culto, celebrando a palavra de Deus aqui. Deus abençoe sua vida e continue orando por nós e apoiando aqui o ministério da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um grande abraço, Deus abençoe você. O rumo das coisas, não há nada difícil para ti. Teu é o poder, todo o poder. Quando sentimos que nada está em nossas mãos e que nada podemos fazer, não se atemorize o nosso coração, porque sabemos que tua é a última palavra. De ti procede toda decisão.